Você já se perguntou por que certas situações continuam se repetindo na sua vida? Por que você atrai os mesmos desafios, as mesmas frustrações, os mesmos limites, mesmo quando tudo parece diferente por fora? A resposta pode ser simples, mas ela é profunda, incômoda e, ao mesmo tempo, libertadora. A realidade é um espelho, e ela só reflete aquilo que você vibra. Não importa o quanto você tente fugir, correr, mudar o cenário, enquanto você não muda o roteiro interno, o palco externo permanece igual. Esse é o princípio mais poderoso e mais ignorado por quem busca transformação, o princípio do espelho, um código oculto da realidade, simples, mas implacável, capaz de transformar qualquer área da sua vida ou de aprisionar você num ciclo infinito de repetições. E a chave está aqui. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Vamos imaginar. Você quer prosperidade. Você sonha em ser um milionário. Mas, no fundo, você acredita que não é bom o suficiente. Você sente que não merece. Você duvida. O espelho da realidade então responde: "Ah, entendi. É isso que você acredita? Eu te mostrarei exatamente isso. Mais escassez, mais bloqueios, mais confirmações do seu mundo interno." A verdade que poucos têm coragem de encarar é: nada do lado de fora vai mudar enquanto o lado de dentro continuar igual. E não estamos falando de pensamentos positivos superficiais. Estamos falando de identidade, de frequência, de como a sua vibração sutil, invisível aos olhos, molda cada detalhe visível da sua vida. Neste vídeo você vai compreender os 4 códigos ocultos do espelho da realidade. Vai entender por que os seus pensamentos moldam o que você vive, como romper os ciclos invisíveis que te aprisiona, como transformar a sua identidade e visão de mundo, e por que a única revolução verdadeira começa dentro de você. Esse não é um vídeo de autoajuda, é um chamado ao despertar. Porque se você continuar observando o reflexo sem mudar a imagem, a sua vida será sempre um eco do seu passado. Mas se você tiver coragem de inverter o ciclo, de parar de reagir e começar a criar, então sim, o espelho vai te devolver um mundo completamente novo. A jornada começa agora, e tudo começa com o que você projeta. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade do lado de fora. Eles trocam de emprego, mudam de cidade, terminam relacionamentos, começam novos projetos, mas continuam presos às mesmas sensações: escassez, frustração, medo, desânimo. Então se perguntam: por que tudo volta a ser como antes? Porque elas estão tentando mudar o reflexo. Mas o espelho não responde à força, ele responde à frequência da imagem que você projeta. A realidade, como um espelho quântico, reflete 2 coisas: a forma como você se vê e a forma como você vê o mundo. Essas 2 lentes invisíveis moldam cada evento, cada sincronicidade, cada desafio que você atrai. Se você acredita que não é bom o suficiente, o espelho confirma: você tem razão, olha ao seu redor. Se você acredita que o mundo é hostil, injusto, caótico, o espelho responde: seja feito a sua vontade. E o mais sutil e perigoso é que essa dinâmica acontece sem que você perceba. Você não escolhe conscientemente viver na escassez. Você não quer fracassar, mas a sua identidade inconsciente e a sua visão de mundo condicionada estão atuando o tempo todo. É como enviar uma carta sem perceber o conteúdo e depois se surpreender com a resposta. Então vem a pergunta: como eu mudo isso? Como eu saio desse loop infinito que me prende? A resposta começa com um novo olhar. Você não está aqui para manipular o reflexo. Você está aqui para transformar a imagem original. Ao invés de forçar o espelho e atrair algo diferente, você aprende a mudar a fonte, a imagem que você projeta com seus pensamentos, emoções e crenças. E isso começa com as escolhas internas, com a criação de uma nova identidade energética. Visualize por um instante. Quem é você na sua melhor versão? O que você faz? Como você se sente? Que mundo você habita? Essa imagem clara, vibrante, sentida, é o novo código que o espelho começa a refletir. Mas atenção, a realidade não responde de forma imediata. O espelho da vida tem atrasos. E o que você vive agora é o reflexo de quem você já foi. E o que você será depende do que você está projetando hoje. Por isso, é vital permanecer firme, ser leal à nova identidade, mesmo quando nada lá fora parece ter mudado ainda. Essa fidelidade interior é o que separa quem cria de quem apenas reage. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A realidade tem atraso.
Você muda por dentro hoje, mas só colhe o reflexo disso amanhã. Enquanto isso, o espelho ainda está refletindo a imagem antiga, a sua versão interior, a sua vibração passada. E é aí que a maioria desiste, porque confundem o atraso do reflexo com a ausência de um resultado. Imagine alguém que cria uma nova identidade vibracional. Sou confiante, sou próspero, sou guiado. Nos primeiros dias nada muda, então surge a dúvida: será que isso funciona mesmo? Será que eu não estou me enganando? E o espelho, fiel como sempre, responde: você tem razão, aqui está a confirmação da sua dúvida. O reflexo volta a escurecer, o ciclo se reinicia. Esse é o ciclo invisível que prende a maioria das pessoas. 1. Eles observam a realidade atual. 2. Reagem a ela com frustração. 3. Reforçam uma imagem negativa. 4. O espelho reflete essa imagem. 5. O espelho confirma a frustração. 6. E o ciclo se repete. Como sair disso? Inverta a ordem. Você não começa pelo reflexo, você começa pela imagem interna. Não importa o que o mundo está te mostrando, você escolhe uma nova identidade, você assume um novo eu, vibracional, invisível, silencioso, e o espelho não tem escolha, ele vai refletir. Talvez demore, talvez chegue em pequenos sinais, talvez ninguém perceba de imediato, mas você vai saber, porque o espelho sempre responde. A chave está em manter a vibração mesmo na ausência de evidências. Focar naquilo que você quer e não naquilo que te falta. Celebrar as pequenas confirmações, reforçar a sua nova visão de mundo, proteger a imagem que você está projetando. Esse é o caminho do criador consciente. Aquele que não se curva ao reflexo, mas molda o reflexo com a força da sua consciência. Na prática, isso significa deixar de reclamar do que não tem, parar de repetir o que está errado, cessar o fogo nas limitações atuais e começar a agir, pensar e sentir como se já fosse a versão que você quer ser. Não é fingimento, é alinhamento vibracional, é a antecipação da realidade que você está criando. Existe um detalhe quase invisível, mas absolutamente essencial, que a maioria não percebe. A realidade não reflete o tom dos seus pensamentos. Ela reflete o conteúdo energético deles. Você pode passar o dia dizendo: eu estou cansado disso, eu odeio esse trabalho, eu não aguento mais esse lugar. O universo não responde ao tom da raiva, ele responde ao tema energético recorrente. Se você odeia pagar contas, a realidade entende: contas, ele está focando nisso. Aqui vão mais algumas. Se você odeia a escassez, ela se torna o centro da sua vibração. E o espelho entrega mais motivos para odiar. A frequência da queixa é como um pedido sutil. Você diz: eu não quero isso, mas vibra: isso me domina. E o universo entende a vibração, não a negação. Por isso o segredo não está em reprimir emoções, mas redirecionar o foco. Troque: eu odeio esse emprego por: sou grato pela renda que sustenta a minha transição. A minha vida não anda por: eu estou construindo uma base sólida passo a passo. Tudo dá errado por: eu estou aprendendo a agir de forma mais alinhada com o que eu desejo. Isso não é romantizar a dor, é transmutá-la. É reconhecer a força do que você vibra. É começar a moldar a imagem que você oferece ao espelho da realidade. E tudo começa com 2 construções vibracionais. 1. A nova identidade, quem você escolhe ser, quais afirmações você repete internamente, quais pensamentos você cultiva em silêncio. 2. A nova visão de mundo, como você interpreta a vida, como você enxerga os desafios, que tipo de realidade você acredita ser possível. Quando essas 2 dimensões se alinham, a vida responde. Você não precisa entender como, você só precisa manter a imagem, e aos poucos o espelho começa a devolver sinais, pequenas coincidências, oportunidades inesperadas, mudanças sutis de energia, pessoas novas, portas se abrem onde antes só havia parede. Mas lembre-se, o reflexo tem atraso e a consistência é a ponte entre o invisível e o palpável. Se você mantiver a nova imagem por tempo suficiente, ela se tornará o novo padrão do espelho, a nova base vibracional da sua vida, e você finalmente sairá do ciclo de altos e baixos, não porque o mundo parou, mas porque você mudou a forma como vibra.
A maioria das pessoas vive como espectadora. Elas olham para o espelho da realidade esperando que algo mude, para só então mudarem por dentro. Mas esse é o ciclo dos adormecidos, dos que vivem como marionetes de seus reflexos passados, dos que confundem o efeito com a causa. Se você quer ser o co-criador, precisa inverter essa lógica. Você não é o espectador, você é o projetor. E tudo o que está ao seu redor é apenas uma resposta à frequência que você emana. Então, se a realidade ao seu redor não está como você deseja, você não está errado. Você está apenas em descompasso vibracional com o que você deseja. E isso pode ser ajustado. Comece pela imagem. Escolha quem você quer ser. Projete essa identidade. Sinta como ela vive. Haja como ela agiria. Honre essa versão com seus pensamentos, suas palavras, sua vibração e confie. O espelho não tem vontade própria, ele apenas reflete. Mesmo quando tudo parece igual, mesmo quando o mundo insiste em te mostrar sinais antigos, permaneça. Mantenha a imagem, ela não pelo que ela traz, mas por quem ela te torna, porque o reflexo vem, mais cedo ou mais tarde, ele vai vir. E quando vier, quando o espelho finalmente se curvar a sua nova vibração, você vai entender. Nada lá fora mudou sozinho. Foi você, foi o seu corpo, foi a sua presença, foi o seu campo, a sua vibração. A vida não se transformou por sorte. Ela apenas respondeu à sua nova frequência. Essa é a alquimia real. Transformar o chumbo dos padrões antigos em ouro vibracional. Transmutar a observação passiva em criação consciente. E isso não exige que o mundo mude, só exige que você lembre quem é. No fim das contas, a realidade é apenas um espelho, e a imagem mais poderosa que você pode projetar é a sua essência desperta. E mais do que isso, honre essa mensagem com ação, porque quando você muda por dentro, o mundo não tem outra escolha a não ser mudar também.